Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 17 de Sivan, do ano 5783. É o dia 6 de junho do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Nós estamos hoje na terça-feira, terceiro dia da semana. É o terceiro dia para o Shabat. Então nós estamos na nossa terceira aliá, a nossa terceira leitura da Parashá da semana, Bechalotecha, né? Que traz para nós sobre a questão de levantar o acampamento, né? E seguirmos em frente na jornada pelo deserto, né? E dentro desse aspecto aí, nós estamos para fazer a questão de ascender, subir, elevar, e acender, colocar fogo, chamar, colocar realmente a luz para brilhar, né? Que é o candelabro de 7 braços no Beit Hamikdash, ok? No Mishkan, o tabernáculo no deserto, o Beit Hamikdash em Jerusalém. A nossa terceira leitura, ela está no capítulo 9 de Números, Bamidbar, né? Hoje nós vamos ver aí sobre a questão sobre o sacrifício, né, de Pessach no deserto, e sobre o Pessach Sheni, o segundo Pessach, né? Então vamos ver aí o que nós temos para hoje, né? Quantas vezes durante 40 anos o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, né, durante seus 40 anos, quantas vezes ele comemorou o Pessach no deserto, né? Então, algo para se pensar aí, o que nós vamos ter pela frente aí. Baruch Hashem. Eclesiástico, né, o livro de Eclesiastes, melhor dizendo, Kohelet, né, que é o livro que Salomão escreveu, no capítulo 1, verso 17, nós temos a seguinte questão. Eu apliquei minha mente para conhecer sabedoria e conhecer loucuras e insensatez. E eu soube que isso também é uma aflição de espírito. Segundo os comentários que Rashi traz para nós, desse versículo do capítulo 1, verso 17, de Kohelet, Eclesiastes, então fala assim, sabedoria aqui representa a suprema sabedoria da Torá, né? A verdadeira e suprema sabedoria é da Torá. A vida de uma pessoa deve girar em torno da Torá, os 5 primeiros livros. E qualquer ocupação que se tente deve estar baseada nos seus princípios orientadores. Por isso que Torá, a sua tradução correta é instrução, ou seja, princípios orientadores. A palavra hebraica para loucura no hebraico é rolelot, denota assunto sem valor, uma vez que eles contêm informações falsas ou informações inexatas. Então, as loucuras, né? E conhecer loucuras, aqui onde fala o versículo 17. Então, loucuras, rolelot, melhor dizendo, né? São assuntos sem valor, porque contém informações falsas ou informações inexatas, né? Então, aí nós temos o quê? Aquilo que o Salmo número 1 fala. Bem-aventurado aqueles que não se sentam na roda dos escarnecedores, que não se sentam na roda dos loucos, daqueles que têm assuntos sem valor, ou que contêm informações falsas ou informações inexatas. Então, esses que não se sentam na roda desses escarnecedores, eles são chamados de bem-aventurados, porque eles não estão envolvidos
com assuntos sem valor. E o que isso significa? Significa que toda rodinha de conversações, seja entre Benei Noa, seja entre pessoas que não têm o monoteísmo como o seu regramento, né? O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, seja qual for a famosa rodinha aí, o assunto, são assuntos sem valores, ou que contêm informações falsas ou inexatas, então são roda de escarnecedores. Você está perdendo tempo aí por quê? Nessa rodinha. A sabedoria realmente suprema é a sabedoria da Torá. Onde há Torá, há verdadeira sabedoria. Onde não há Torá, há exatamente rolelote, loucuras, assuntos sem valores, com informações falsas ou inexatas. Continuando, né? Eclesiastes capítulo 1, verso 17. Eu apliquei minha mente para conhecer sabedoria e conhecer loucuras e insensatez. E eu soube que isso também é uma aflição do espírito. Então, loucuras nós já vimos, rolelote. A palavra hebraica para insensatez, ela é sirlut. Sirlut. Deriva de serrel. Serrel. Serrel é inteligência humana, a inteligência natural, denotando outros campos do conhecimento, que são baseados no ensino humano. Esses foram desenvolvidos pela mente humana e são inferiores ao ensino da Torá, que deriva da fonte divina. A Torá deriva da fonte divina. A loucura, ela realmente tem as suas origens em assuntos sem valores, com informações falsas ou inexatas. A insensatez, ela está dentro de sirlut, que está em conexão com serrel, que é a inteligência humana, né, denotando outros campos de conhecimento, porém são baseados no ensino humano, no ensino natural do ser humano. Porém, nós não podemos esquecer que são inferiores aos ensinos da Torá, porque os ensinos da Torá derivam, de fato, da fonte divina, do próprio Deus. Por isso que tudo que contém Torá é fonte de inteligência suprema. Está conectado lá em cima, com Deus, certo? A Torá. Por esse motivo, a palavra escrita, né, ela contém o seu sim e não samer, né, que é a questão de sechel, né, está escrito com sim e não samer. O samer, com sua forma fechada, é o símbolo do suporte e da proteção divina, enquanto o sim, ele pode ser o símbolo da corrupção, certo? É a sabedoria da inteligência humana que pode levar à corrupção facilmente. Porém, a sabedoria suprema da Torá, ela não conduz ninguém à corrupção. Ok? Então, Salomão decide que, tendo feito da Torá o ponto focal de sua vida, ele pode agora prosseguir com o estudo de outras matérias, embora elas sejam insípidas e baseadas somente na inteligência humana. Pode ser que ele pudesse ganhar uma percepção das razões para a existência do mundo. E lembrando que Salomão foi o homem mais sábio da existência humana. No entanto, ele percebeu que isso também era uma aflição de espírito. Salomão sempre confiou fortemente em sua sabedoria e esperava que, pelo fato de
acumular muitos cavalos, o povo não retornaria ao Egito. E que as suas muitas mulheres, né? Salomão diz que ele tinha 1000 mulheres, né? E que as suas muitas mulheres não o levariam a se perder, né? No entanto, é registrado em Reis, né, a proibição de cavalos e muito cavalos e mulheres, né? Está ali em Deuteronômio capítulo 17, verso 16 e 17. E em 1 Reis, no capítulo 11, verso 3, lá diz: suas muitas mulheres desviaram o seu coração. As muitas mulheres desviaram o coração de Salomão, porque elas acabaram conduzindo a idolatria da origem delas, ok? Quando se confia demasiado em sua própria sabedoria e não se mantém afastado das proibições, vem muita aflição e aumento de dor. É um comentário de Irache para o capítulo 1 de Eclesiastes e o verso 17. Então, Salomão, ele confiou demais na sua sabedoria, na sua própria sabedoria, e por isso que ele disse que os muitos cavalos não levariam de volta ao Egito e as muitas mulheres não corromperiam a sua fé. E aconteceu exatamente o contrário, né? Como está em 1 Reis, capítulo 11, verso 3. Suas muitas mulheres desviaram o seu coração. Ou seja, amados, a lição que fica para nós, né, nessa questão de Eclesiastes, né, Kohelet, né, escrito por Salomão, é que de fato nós não podemos confiar na nossa própria sabedoria, mas sim na sabedoria suprema que vem da Torá. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol yamid varo. Então nós estamos aí no capítulo 9, na nossa terceira aliá, na nossa terceira leitura da nossa Parashá Bechalotecha, que é a Parashá da semana, que nos fala sobre ascender, elevar-se, subir, e acender, colocar fogo no pavio da menorá, para que possa dar a sua própria luz, né? Então, acender está conectado com nós subirmos à presença divina, né? E acender a luz está conectado sobre nós acendermos a nossa menorá interior, para que nós possamos acender a menorá interior de cada pessoa, do próximo. Isso está conectado com a nossa centelha divina, sem sombra de dúvidas, né? Então, na nossa aliá de hoje, nós temos aí sobre a questão do sacrifício pascal no deserto, né? Capítulo 9, do verso 1 ao 5, fala sobre o primeiro Pêssar. E do versículo 6 ao 14, nos fala exatamente do Pêssar Sheni, né? O segundo Pêssar. Mas nós precisamos aqui estarmos conectados com essa primeira parte 1, né? Capítulo 9, verso 1 a 5, onde nos fala sobre a questão do Pêssar, né? Então o verso 2 diz: os filhos de Israel realizarão o Pêssar na época apropriada, na tarde do 14º dia deste mês. Vocês deverão fazê-lo na data apropriada, né? Façam-no de acordo com todas as suas leis e tudo de acordo com as preparações. E Moshe então falou aos filhos de Israel, instruindo a fazer o Pêssar. Eles fizeram o Pêssar no primeiro mês, na tarde do 14º dia do mês, no deserto do Sinai, de acordo com tudo que Deus ordenou a Moshe. Os filhos de Israel fizeram precisamente assim. Ok? Então aqui nós temos os comentários de Irache e Tosfot sobre essa questão. Então, o Pêssar foi realizado conforme consta aqui no versículo 4. Eles fizeram o Pêssar no primeiro mês, na tarde do 14º dia do mês,
no deserto do Sinai. De acordo com tudo que Deus ordenou, eles assim o fizeram, né? Tosfot, ele comenta a seguinte questão, baseado naquilo que Rashi comenta, que o povo judeu, eles simplesmente fizeram nos 40 anos apenas um Pêssar, esse daqui no deserto, um Pêssar só em 40 anos, né? E depois ficou exatamente a questão de, assim que tomar posse da terra prometida, as coisas estiverem em ordem, e aí então, no lugar que Deus escolheu, assim será feito o Pêssar. Então, a Tosfot, ele pergunta, por que foi considerado uma vergonha que o povo judeu não ofereceu o Pêssar no deserto durante 40 anos? Na realidade, eles tinham a obrigação de fazê-lo. Por que não fizeram? Então, Tosfot, ele responde dizendo, foi uma vergonha. Eles não comemoraram o Pêssar no deserto porque foi uma vergonha. O que foi uma vergonha? Tosfot responde, foi que o povo judeu atrasou a sua entrada na terra prometida por simplesmente 40 anos. Ou seja, devido ao pecado dos espiões, o que os impediu de oferecer o sacrifício de Pêssar, né? Nós vamos ver aqui nos próximos dias o capítulo 13 de Números. O capítulo 13 de Números fala exatamente sobre a questão da revolta do pecado dos espiões. Os espiões, eles trouxeram uma maldição sobre si devido ao relatório que eles trouxeram da terra prometida. Ou seja, o povo estava na fronteira da terra prometida. E aí o povo quis fazer uma investigação da terra prometida. Nós vamos ver com mais detalhes deixa eu ver qual dia da semana. Na semana que vem, com mais detalhes, porque faz parte da Parashá Shelach, envie, né? O capítulo 13 de Números. Então, o povo estava na fronteira. Era atravessar o rio, tomar posse. Mas aí resolveram mandar espias, os famosos espiões. Então, os 12 espias foram lá vistoriar a terra, investigar a terra, vistoriar a terra. E depois que retornaram, eles trouxeram um relatório. 10 espiões trouxeram um relatório totalmente negativo, enquanto que os outros 2 espias, eles trouxeram um relatório positivo, que foi exatamente Caleb e Josué, que trouxeram um relatório positivo. E quase foram apedrejados por isso, né? Eles falando a verdade, defendendo a verdade, quase foram apedrejados, quase foram mortos por isso. É um espelho do que nós estamos vivendo nos dias atuais, né? Defender a verdade é um perigo de vida. Falar a verdade é um perigo de vida. Você pode estar correndo um sério perigo de morte. A sua vida é em perigo. E foi o que aconteceu com Josué e Caleb, né? Quando trouxeram um relatório positivo contra o relatório negativo dos 10 espiões. Então, esses 10 espiões, né, eles fizeram o povo chorar, se lamentar, e eles fizeram com que o povo realmente viesse, juntamente com os 10 espiões, viessem pecar contra a terra prometida e contra aquele que deu a promessa da posse da terra prometida. Então, Tosfot, ele comenta que o Pêssar no deserto não aconteceu durante o seu período de 40 anos, cerca de 40 anos, porque foi uma vergonha o que eles fizeram. Os 10 espias fizeram o povo chorar e se lamentar. Duvidaram do poder de Deus de tomar posse da terra prometida, depois de tantos milagres que eles contemplaram que Deus realizou em favor deles.
Isso atrasou a entrada. Eles estavam à porta, na fronteira, era só atravessar o rio e tomar posse da terra. E por causa disso, então, houve murmuração, blasfêmia, né? Reclamaram, choraram, e então ganharam como recompensa os chamados famosos 40 anos no deserto, que na realidade foram 38 anos, porque aqui, quando eles vão e pecam os espiões, eles já estavam 2 anos no deserto. Então, nessa somatória dos 2 anos já no deserto, mais os 38 anos por causa dos espiões, então deu um total de 40 anos no deserto. É por isso que fala 40 anos, ok? Os ensinamentos racídicos, né, como é realmente de praxe do racidismo, é procurar olhar de forma positiva o que acontece de forma negativa. É aprender lições diante de adversidades, etc. e tal, para que nós possamos trilhar, né, o caminho de Hashem de uma forma positiva, com uma visão, né, uma visão de luz, uma visão não obscurecida do negativismo, né, e companhia limitada. Então, amados, o ensinamento racídico fala de um aspecto diferente sobre essa questão, dizendo assim, sobre Teshuvá, né? Sobre a questão do Pessah, né? O primeiro Pessah, o povo não pôde, quem não pôde participar, vai participar do segundo Pessah. Então, do capítulo 9, do verso 1 ao 5, nós temos o primeiro Pessah. Depois do verso 6 até o verso 14, nós temos aí o segundo Pessah, né? A segunda oportunidade. E dentro desse aspecto, né, nós vemos aí o ensinamento racídico dizendo: Teshuvá. A Teshuvá tem o poder de apagar o passado do indivíduo, transformando em uma nova pessoa. Essa é a razão mais profunda porque o segundo Pessah, que representa o conceito de correção e compensação por um erro do passado, foi registrado fora da ordem cronológica, porque a Teshuvá tem o poder de reorganizar a vida de uma pessoa afora a ordem cronológica, apagando os seus erros do passado. Então, o que os nossos mestres querem ensinar aqui dentro do racidismo é que a Teshuvá, ela é antemporal também. Ela está fora do tempo, da sua ordem cronológica. A Teshuvá, ela tem o poder de fazer com que as pessoas retornem ao seu passado para corrigir, para poder construir o seu futuro. Então, quando nós temos aí o primeiro Pessah, que é do capítulo 9, verso 1 a 5, nós temos aí, dentro do versículo 2, vocês deverão fazer o Pessah na data apropriada, né? Então, façam conforme as suas leis. Então, façam na data apropriada. Aqui não está falando apenas do Pessah no seu sentido, uma vez por ano, mas na data apropriada, já na terra prometida. Lá vocês não podem deixar de fazer, né? Então, a Teshuvá, ela tem o poder de corrigir o passado, para que a pessoa possa viver o presente de forma ritualmente pura, para que o seu futuro seja garantido. Então, Teshuvá, ela é tudo, para que nós possamos retornar a andar com Deus, como é agradável ao seu coração, como é agradável, né, aos seus olhos, ok? Então, uma das significativas lições que nós podemos aproveitar aqui é que, de forma natural, Deus nos concede o primeiro Pessah. Ou seja, de forma simples, Deus nos concede a graça de nós podermos conhecê-lo e andar com ele.
Por uma razão ou outra, a pessoa ela acaba se desviando de andar com Deus. E aí, então, nós estamos com uma dor de garganta, então tem hora que, misericórdia. Então, por isso que a gente está tomando água direto aqui. Aquele começo de inflamação de garganta, que queima a garganta da gente, né? Então, dentro desse aspecto aqui, o primeiro peça, Deus está mostrando para nós que na ordem cronológica dos fatos, o pêssego está diante de nós, ou seja, nós temos a oportunidade de andar com Deus. Mas se por uma razão ou outra nós nos afastamos de Deus, nós temos o Pesach Sheni, a segunda oportunidade. Nós temos a segunda oportunidade de podermos retornar a Deus, que se chama Teshuvá. A Teshuvá é um retorno a Deus, para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, dentro dessa questão, né, que nós temos aí, do verso 6 ao verso 14, o Pesach Sheni, uma das significativas lições que nós aprendemos é que a pessoa não deve nunca se desesperar, mesmo quando ela não atinge o nível espiritual dos outros que estão à sua frente. Assim, enquanto todo o povo está celebrando o Pesach na época apropriada e alguém se encontra distante ou de alguma forma inadequado para entrar no santuário, lhe é dito: não se desespere, comece seu caminho em direção ao santuário. Se aproxime mais e mais, pois você tem a chance especial e a oportunidade de celebrar o segundo Pesach, se você realmente tentar. Então, o que nós temos aqui, dentro dos comentários de Rashi, é que nunca podemos desistir, nunca podemos desesperar, porque desespero significa desistir. Desespero significa que a pessoa ela não consegue enxergar a porta aberta para o retorno. Porque Deus nunca fecha a porta do retorno. Deus nunca fecha a porta da Teshuvá. É a pessoa que se autoexila e com isso ela também tranca a porta. E o Pesach Sheni, o segundo Pesach, é realmente para provar e mostrar que sempre há uma nova oportunidade, que nunca é tarde para recomeçar. Então, dentro desse aspecto, nós temos aí exatamente o quê? Que nós não podemos, em hipótese nenhuma, estarmos lançando quem quer que seja que não estão no nosso andar de caminhar, monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, jogá-los no precipício. Porque a Teshuvá, ela realmente faz com que a pessoa retorne ao passado para se corrigir, para poder no presente construir o seu futuro. E ela começa a viver o seu futuro agora no presente. E o passado reconstruído, Deus não se lembra mais. Deus ele deu uma nova oportunidade. Ele deu Teshuvá, uma porta que nunca se fecha. Então, por isso, né, mais tarde, quando o povo judeu ele entrou na terra de Israel, na terra prometida, então, de fato, eles trouxeram a oferenda de Pesach, né, para um sacrifício genuíno sobre o altar, com todas as leis associadas ao serviço sacrificatório do altar. Ou seja, Deus, ele recebeu, aceitou de bom grado as oferendas que foram feitas na terra prometida, depois que a coisa estava em ordem. Deus aceitou, de fato, o sacrifício de Pesach, para poder realmente trazer para o povo a certeza de que nunca é tarde demais
e que sempre há a oportunidade de um novo começo. Por isso, nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala sobre essa questão, né, em que nós precisamos cada vez mais estarmos confiantes em Hashem, no soberano das nossas vidas. Que significa? Deus ordenou ao povo judeu observar a festividade de Pêssar, como havia previamente dito, que não tinham de observar a festividade até entrar na terra prometida. Este caso excepcional requeria uma ordem explícita. Algumas pessoas se encontravam num estado de impureza ritual e por isso não podiam participar da festividade. Eles se queixaram por serem excluídos, por eles não terem participado do primeiro Pêssar, e eles estavam se sentindo excluídos, né? Então Deus informou ao povo que todo aquele que não pudesse realizar os rituais de Pêssar na data da festividade, eles estariam então autorizados para o segundo Pêssar, deles poderem participar do segundo Pêssar, ok? Então a existência do segundo Pêssar ensina que nunca é demasiado tarde para encaminhar bem as coisas, para mudar, né, a forma desastrosa em que nós estamos conduzindo as coisas e nós colocarmos em ordem, né? Inclusive, se alguém não se encontra espiritualmente puro ou se distanciou demais do ambiente do santuário, Deus volta a lhe dar uma nova oportunidade de reescrever o passado e corrigir todos os seus erros para a garantia do seu futuro. Então, o que garante o nosso futuro é a nossa techuvá, esse retorno a Deus. Então, por isso, o Pêssar Sheni é exatamente para trazer-nos a mensagem: nunca é tarde demais, e por isso você não deve nunca se desesperar, porque Deus, ele sempre nos dá esta segunda oportunidade, né? Então, por isso, amados, a nossa segunda oportunidade, né, segundo ainda os ensinamentos racídicos, diz, é uma compensação ou correção por uma falha anterior que representa o caminho da techuvá, né, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então a techuvá, ela é única em dois aspectos. Primeiro, através do cumprimento das mitzvot, a pessoa eleva e refina espiritualmente o mundo físico com o qual ele está em contato. Mas só pode elevar aquilo que é permissível e não o proibido. E através da techuvá, no entanto, ele até mesmo as transgressões intencionais da pessoa são transformadas em méritos, segundo o Talmud Yomá 86b, né, que fala isso daí. Então, nesse primeiro caminho da techuvá, né, através do cumprimento das mitzvot, através da obediência à vontade divina, nós temos condições de elevar o nosso mundo físico, ascender o nosso mundo físico à presença divina. Na segunda questão, o efeito espiritual do cumprimento de uma mitzvah sobre a pessoa, ele é cumulativo. Portanto, é preciso muitos anos de persistentes esforços e aderência leal para a pessoa se elevar a altos níveis espirituais. Por outro lado, techuvá é um salto de proporções espetaculares, através do qual a pessoa pode passar por uma completa transformação em apenas um momento. Então nós temos aí, né, um caminho mais longo, que é o cumprimento das mitzvot no nosso dia a dia, e um caminho, de uma certa forma, mais curto, que é o caminho da techuvá.
que faz um salto, sem sombra de dúvidas, vibrante, audacioso. Por quê? Porque os dois aspectos, né, aliás, o Talmud declara: há aqueles que adquirem sua porção no mundo vindouro em alguns anos, e há aqueles que adquirem em um momento o seu Olam Rabá, segundo Avodá Zará 17a. Né? Então, aqueles que adquirem a sua porção no mundo vindouro há longos anos são aqueles que estão no seu dia a dia, no seu estudo, estão ali no seu, na sua vida natural dentro da Torá. Então eles vão conquistando passo a passo essa questão do mundo vindouro, da redenção final do Olam Rabá. Mas há, porém, também aqueles que adquirem em um momento, que é representado pelo Pesach Sheni. São aqueles que, por alguma razão justa, não puderam participar do primeiro Pesach. Então, todo caminhar que aqueles que o fizeram tiveram que trilhar, ou quem vai fazer o Pesach Sheni, ele vai encurtar o seu caminhar para poder acompanhar aqueles outros no mesmo passo e compasso deles. Por isso que o Pesach Sheni, ele vem com praticamente quase que nada de exigências, né? Para que a pessoa possa participar do Pesach Sheni através da Teshuvá, porque a Teshuvá é, de fato, o único instrumento que faz com que a pessoa possa adquirir o mundo vindouro assim, ó, pá. Alcançar o perdão, pá, rapidinho, através de um verdadeiro e genuíno retorno a Deus para o arrependimento, né? Então, o que, por exemplo, no Pesach comum, o primeiro Pesach nós fazemos em 7 dias, né? Quem vai participar do Pesach Sheni, ele vai fazer apenas em um dia. Aquilo que voluntariamente fazemos de tirar todo o hametz de dentro das casas, né? Para fazer a limpeza, a purificação da nossa casa, quem vai participar do Pesach Sheni não tem esse dever, essa obrigação de fazer limpeza na casa. Então, ele acaba trazendo junto consigo o imundo, profano, e o mundo de santidade, o mundo de presença divina 100%. Então, vejam bem a aparente contradição. Mas qual é a mensagem de Pesach Sheni? Que nunca é tarde demais para recomeçar. Então nós não podemos ficar parados e dizer: puxa vida, eu fiz tanta coisa, aliás, eu deixei de fazer tantas coisas em Pesach, e agora aí o fulano folgado, né? Ele veio para participar do Pesach Sheni, do segundo Pesach, ele só vai comer matzá nesses dias, só nesse dia, e nós tivemos que comer durante 7 dias. Nós não vamos ter essa mentalidade, porque nós precisamos da transformação da nossa mentalidade, como falamos ontem e hoje no começo. Nós não podemos olhar para isso com uma mentalidade baixa na sabedoria humana, que é uma loucura, né? E dessa forma nós acabarmos o quê? Desestimulando, prejudicando a nós mesmos, enquanto nós somos chamados para olhar de forma positiva. E olhar de forma positiva é que o meu irmão, ele teve a oportunidade de poder trilhar esse caminho e podermos juntos continuarmos andando na presença divina. Então a Teshuvá, ela é importante em todos os aspectos. Por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel diz: a existência do segundo Pesach ensina que nunca é demasiado tarde para encaminhar bem as coisas, inclusive se alguém não se encontra espiritualmente puro ou se distanciou durante muito tempo do âmbito da santidade. Deus volta a lhe dar uma nova oportunidade de reescrever o passado e corrigir todos os seus erros e fazer do seu futuro
o seu presente. O seu presente é o seu futuro. Por quê? Porque ele fez a techuvá correta. Ele fez um retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Então, portanto, amados, nós precisamos olhar para frente no sentido de termos uma visão positiva. Olharmos para trás não no sentido de uma visão negativa, mas também de uma visão positiva, onde nós podemos reconhecer a segunda oportunidade que Deus dá a cada um de nós podemos realmente fazer techuvá. E através da sua palavra, nós podemos fazer esse retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. E aí nós podemos, sem sombra de dúvidas, andarmos junto com o nosso Rei. Ok? Então, por isso, amados, nunca esqueça, nunca se desespere, nunca desista, porque nunca é tarde demais. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? Pela graça bendita de Hashem, amanhã, às 14 horas, se atrasarmos 14 horas e um pouquinho, nós estejamos aí juntos em A Tarde com a Torá. Mashiach, que se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Shalom, shalom, amados.